Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Médios. E antes de iniciarmos, eu convido a todos que possamos tranquilizar a nossa mente, nossos sentimentos e em sintonia com o Pai da vida, com Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso exemplo a ser seguido, a Maria, nossa Mãe. E juntos, nesta energia de paz e de amor, que nós possamos agradecer pelo momento que temos de compartilhar, de conversar, de refletirmos, de trocarmos ideias, buscando sempre o aprendizado da doutrina dos Espíritos. E assim, nessa sintonia de harmonia e de paz, é que nós vamos dando início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 28, com o título Charlatanismo e Prestidigitação. Hoje, nós vamos estar estudando os itens 317 ao 319, que dá continuidade ao estudo da semana passada, que fala das fraudes espíritas. Então, nestes itens, mais uma vez, Kardec, ele vai analisar como falsos fenômenos são produzidos e como o charlatanismo prejudica a credibilidade do espiritismo. Nós já estamos estudando esse capítulo há algumas semanas. Já vimos o quanto o charlatanismo ele prejudica a identidade mesmo do espiritismo. E aí, no início dos itens, no item 317, Kardec inicia apresentando uma carta de um cidadão chamado Mateus, buscando apresentar que essa carta, né, possa ser vista como uma forma de estar sendo censurado os médios que utilizam da mediunidade para cometer fraudes, para dissimularem situações, fingirem, enfim. E essa carta, ela está na Revista Espírita, de agosto de 1861. E a carta, então, é uma denúncia contra a esses médios enganadores. E o que sugere essa carta? Que eles devem ser tratados como pessoas, né, que devem ser desmascaradas, que devem ser censuradas, que devem ser estigmatizadas da sociedade. E aí a gente percebe que Kardec, em toda a sua pesquisa, aí do pouco que nós já vimos, que nós já estudamos, Kardec é muito criterioso com relação aos médios que estão ali na sua pesquisa, no seu trabalho. E aí ele, esse senhor, o senhor Mateus, ele fala que isso é denegrir o que é falso, ou melhor, o que é verdadeiro do falso, é denegrir a imagem do espiritismo. E principalmente para aqueles que ainda estão na dúvida, que ainda estão procurando compreender essa ciência. Então, essas pessoas, esses médios, eles devem estar subordinados e censurados
para não prejudicar a mediunidade. E é interessante que ele fala aqui um trechinho, que eu vou estar lendo para vocês, que ele fala assim: todo médium reconhecido culpado de manobras fraudulentas que fosse apanhado para me servir de uma expressão um pouco trivial, com a boca da botija, ou seja, fazendo esse tipo de fraude, simulando situações, mereceria ser banido por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, porque seria um dever rigoroso desmascará-lo ou estigmatizá-los. Então vejam, aqui esse senhor, ele é bem claro. E Kardec, lendo toda a carta, quem depois tiver a oportunidade de ler, Kardec, ele concorda sim com essa censura para esses médios, porque ele alerta que a mediunidade, ela não deve estar subordinada a prestígios, a valores, a espetáculos. Porque tudo isso já indica indício de quê? Indício de fraudes. E toda busca, né, aí por interesses pessoais, ela deve ser vista, né, como um indício ou um caminho que vai levar aí a fraudes. Porque Kardec vai dizer mais uma vez, gente, e como nós já vimos, que a mediunidade, ela deve ter o seu caráter de desinteresse. Porque aí a gente começa a ver qual é o critério para se entender quando essa mediunidade é realmente verdadeira. Ele fala que o critério é justamente esse: o desinteresse moral e material é a melhor garantia da autenticidade. Se há cobrança, já é uma desconfiança. E aí se deve ter esse cuidado. Então Kardec destaca que é preciso ter esse cuidado, porque se há interesses pessoais, que muitas vezes esses interesses pessoais não está só na questão material, mas esses interesses pessoais passam também pela questão do prestígio, da vaidade, de ser reconhecido, de ser notado, de ser aquele médium que é, vamos dizer assim, paparicado, que está sempre em evidência. Então, muitas vezes, o médium ele quer ser, vamos dizer assim, reconhecido. Não é só a questão do dinheiro. Então, a gente percebe o quanto se precisa ter esse cuidado. Porque nos itens 318 e 319, ele vem falar da questão dos fenômenos, né, de efeitos físicos. Claro, os fenômenos intelectuais, também eles podem ser mistificados, podem ser dissimulados, né? Mas os fenômenos de efeitos físicos, ele fala aqui que eles são muito fáceis de serem causas de fraudes, porque o médium ele pode produzir esses fenômenos físicos, ele pode fingir essa mediunidade de fenômenos físicos, né? Tem muitos médios que têm aí a facilidade, têm as habilidades, as batidas na mesa, baterem o pé. Ele até dá o exemplo, né, que com as mãos, com os dedos, com as unhas. Enfim, há diversas maneiras de dissimular esses fenômenos físicos. E que todos, né, devem ter muito cuidado, devem estar muito apurados para não serem enganados. E aí ele fala que os fenômenos intelectuais, eles podem também ser usados para enganar pessoas.
Mas, se a gente observar aquilo que a gente ainda tem muito aquela coisa do concreto, principalmente lá na época de Kardec. Então, aquilo que dá, que é visível aos nossos olhos, então parece que é algo que nos chama mais atenção. E aí é aí que está o perigo. E é por isso que é preciso, então, prestar muita atenção. E Kardec nos chama muito a atenção nesse aspecto, que a faculdade mediúnica, ela não deve ser, mais uma vez repito, usada para interesses próprios. Quando ela passa a ser usada para interesses próprios, nós estamos aí dando oportunidades para, primeiro, o próprio médium, né, que vai se desvirtuando aí do propósito da doutrina, e também dando oportunidade para que espíritos que não estão tão engajados assim se sintonizem para estarem aí passando mensagens ou dissimulando situações que não são verdadeiras. Então, a gente começa a perceber que todo cuidado é pouco diante dessas situações. Por quê? São dois aspectos aí importantes. O médium que finge, o médium que quer mostrar algo espetaculoso, e nesse sentido os espíritos superiores se afastam desse médium, porque sabe que ele não está usando a sua mediunidade de uma forma coerente, de uma forma correta. E o outro aspecto é que, uma vez que ele não está usando a sua mediunidade de uma forma coerente e correta, ele dá aí a abertura para que espíritos que ainda também não estão nessa sintonia de trabalharem na coerência, busquem essa sintonia e estarem aí falando através do médium coisas que não são reais. Então são dois aspectos, são o próprio médium e os próprios espíritos que se utilizam dessa situação para estarem aí passando essas fraudes. Então, a gente percebe, gente, que o charlatanismo, ele tem o quê? Qual é o objetivo? O objetivo dele é sempre ganhar algo. O charlatão, ele quer ganhar algo, seja no valor monetário, que aí quando a gente fala do charlatão, dessa questão do valor monetário, muitas vezes muitas vezes não, eles estão fora do centro espírita. Esse ato da consulta, esse ato de que, se você me pagar isso, eu faço isso para você, eu te revelo isso, essas coisas todas, eles estão fora do centro espírita. Pelo menos é o que eu entendi aqui desde lá a época de Kardec. Agora, os médios que estão no centro espírita, que é esse que o item 17 já condena, ele está no centro espírita, mas ele simula, ele finge ter uma mediunidade para chamar atenção, para ser destaque e ser prestigiado. É esse médium que a gente tem que tomar cuidado, porque esse estava lá nas reuniões, né? E aí é que se tem que prestar muita atenção, porque é o perigo de de se perder, né, a credibilidade na doutrina. E como eles falam, a credibilidade na ciência.
como está sendo estudado lá na época, em 1861. E ainda hoje, a gente sabe, a gente vem galgando e nós sabemos que somos humanos, mas temos aí essa responsabilidade que aí independe de mediunidade, ostensiva ou não, mas é uma questão mesmo de índole do ser humano. Se eu não quero ser enganada, por que eu quero enganar o outro? Outro ponto. Dai de graça o que de graça recebestes. Está lá no Evangelho. Então, é importante, nesses itens, a gente ter esse cuidado de observar, de perceber. Porque também não estamos aqui fazendo um julgamento, mas às vezes o médium, no seu entusiasmo, no seu, né, ele começa, né, a querer ser destaque. Só que, gente, o estudo, a doutrina, a casa espírita não é aí palco para destaque, mas é palco para quê? Para refletirmos, para compreendermos e para aprendermos. Afinal, se o objetivo de nós estarmos aqui é a nossa melhora, então que possamos, né, olharmos para nós nesse sentido da integralidade. Não, eu estou no centro espírita, eu vou agir de uma forma e fora eu vou agir de uma outra. Não. Tem que haver essa coerência. Tem que haver essa coerência mesmo, né? De trabalho. Porque em todos os lugares aonde estivermos, somos sempre observados. De uma forma ou de outra, nós somos sempre observados. Então, que a gente possa refletir como eu possa ser melhor no desenvolver da minha mediunidade, ou mesmo na minha responsabilidade enquanto médium, independente de ser ostensivo ou não, e como eu posso também ficar atenta para não ser enganada. Observar. E aqui eu acho que a grande questão é essa, é a observação, ou melhor, é o estudo, a observação e como se dão as coisas. Porque nós não podemos também, muitas vezes, induzir que pessoas possam estar aí dando, né, manifestações que não são coerentes com a realidade. Então, eu, enquanto médium, tenho que ter essa responsabilidade. Eu, enquanto médium, pessoa, enfim, tenho que ter essa responsabilidade de também observar. Porque aí já não se trata mais de uma questão pessoal, se trata aí de uma questão do centro, da doutrina. E a clareza, a transparência, né, do médium e de todos que estão nesse trabalho, ele deve ser sempre com muita fidelidade. Com tranquilidade, sim, com muita fidelidade. Por quê? Porque
nós já aprendemos que querer modificar aquilo que não dá para ser modificado não vai nos levar a lugar nenhum. Então, nesses 3 itens, o ponto principal é isso, é essa reflexão do uso da sua mediunidade enquanto médios, enquanto trabalhadores, colaboradores, e que a gente possa, através do estudo, buscar essa tranquilidade de trabalhar de uma forma tranquila, de uma forma serena. E como nós já comentamos, o que cada um vai fazer é responsabilidade dele. Cada um tem o livre-arbítrio. Então, o que você vai fazer da sua mediunidade, aí é responsabilidade sua. Mas enquanto estivermos na casa, ou independente da casa, independente até da religião, se algo não está sendo coerente com aquilo que eu acredito, ou com aquilo que eu estudo, isso precisa ser revisto. Isso precisa ser o quê? Repensado, questionado. Uma forma simples, mas no geral é isso que apresenta aí os capítulos. Esses 3 itens, perdão. É isso que apresenta aí esses 3 itens. Na próxima semana nós estaremos fechando esse item, esse capítulo 28. E que nós possamos então voltar ao grupo no WhatsApp e refletirmos um pouco mais. Agradeço a todos e que tenhamos boas reflexões.